E tá acontecendo, hein, minha rapaziadinha? Florentino, Anete e Lorian estão no servidor de teste do Honor of Kings, meus crias. Finalmente aconteceu. E antes tarde do que nunca, vou trazer aqui pra vocês tudo sobre estes novos heróis aqui do Honor of Kings. Então, bora que bora. Conto com hype. Hype esse conteúdo pra mais heróis do AlV chegarem no OC. Deixa o like, se inscreva no canal e comente sua opinião sobre Florentino, Lório e Anete e outros heróis chegaram no servidor de teste do Rock CN. E não se esqueça, meus crias, Tickets é na Tup Up Live, nossa parceira fiel aqui do canal. Quer fazer recargas com cupom de desconto? Use o cupom RINUT e ganhe desconto nas suas recargas do Honor of Kings ou em outros jogos também. O link está na descrição e no comentário fixado. E bora que bora voltar pro conteúdo porque hoje tem coisa boa, né? Anete, Lorian, Butterfly, Florentino, Luara apareceram no servidor teste do Rock. Agora são oficialmente jogáveis em Honor of King chinês, né? Vai ser muito legal essa possibilidade aí. Vou falar de herói por herói e depois falar o que eu acho e o que isso pode acontecer, o que isso pode resultar dentro do OC, né? Primeiramente, vamos falar aqui da nossa querida Anete. Para quem não conhece, a Anete é uma suporte muito interessante do AlV, tá? Então, contextualizando um pouco mais a Anete é uma heroína suporte, tá? Focada em proteção, controle e utilidade, ok? A jogabilidade é meio que em torno de manter os aliados vivos e controlar o campo de batalha. Basicamente o que é o papel de um suporte, né? Então, para quem gosta de heróis suportes, ela é muitíssimo interessante, tá? Ela tem uma passiva muito boa que quando tem aliados pertos, eles ganham velocidade de movimento, regeneração de mana e redução de recarga, tá? Uma primeira habilidade e outras habilidades também que é muito baseado no furacão dela. Primeira habilidade, cria uma área mágica e causa dano contínuo e aplica lentidão nos adversários. Segunda habilidade, lança uma orbe, causa dano e concede escudo aos seus aliados. E sua ultimate, resumidamente, tá? Cria um furacãozão, empurra os seus inimigos, causa dano e atordoa quem entrar. Enquanto canaliza, a Anete fica intangível, então nada pode acertar ela. E os aliados dentro ganham uma super armadura, tá? Uma habilidade que era muito legal de usar lá no AlV. Lembrando que essas são as características delas lá no AlV e o que a gente percebeu um pouco no servidor teste, tá? Logicamente que a versão final pode mudar. Mas basicamente a Anete deve ser uma heroína que deve ficar sempre próximo dos seus aliados, usando suas habilidades para controlar áreas, dar engage, desengage. Resumindo, uma aliada perfeita para suportes e jungles. Acho que vai ser uma aquisição muito boa aqui pro Rock. Tô muito animado com a chegada da Anete aí no servidor teste. Pra mim, velho, dos três vai ser o que uma das que eu mais vou ficar animado, porque eu gosto desse tipo de herói aqui dentro do Rock. Eu acho que a gente tá precisando de mais suporte versáteis. E essa tática da Tencent de agora começar a pegar heróis do AlV é sempre legal. Muito melhor do que adaptar os heróis originais do Rock, né? Mas tá. Bora falar um pouco de outro herói muito interessante, que é o Lorian. Lorianzão. Pra quem gosta de um mago com controle de grupo, com mobilidade, um mago que é característica muito legal do Lorian, que ele é um herói bem único, ok? Um herói bem único, um visual bem bonito, bem legal, e tem uma lore muito legal, tipo com Quillian, com Akira, com Darcy, heróis que não tem, logicamente, aqui no OC, mas, tá? Mas que tem ligações aí, eu quero ver como que vai ser, tá? E sim, o Lorian é tipo um mago, como eu falei, de controle de explosão, tá? E basicamente a jogabilidade é controlar a sua orbe mágica de poder. Toda a sua jogabilidade depende de posicionar e manipular essa orbe para causar dano, controlar inimigos e se manter vivo se movimentando, tipo, revezando a posição com ela, tá? Ele é considerado um herói difícil de dominar. Nosso amigo Waster jogava bastante com esse boneco e era bem bom, tá? Mas também quem domina se torna um main muito forte, porque é um herói muitíssimo forte, ok?
Ele tem, eu vou dar aqui também um preview por cima daqui de como que é este herói, assim como foi com a Net, tá? Ele tem sua passiva que quando suas habilidades acertam, ativa um projétil que é a orbe de dano e causa dano constante em área que pode até curar Lorion, tá? Se o projétil está fora de Lorion, ele ataca automaticamente o inimigo mais fraco, mas com menos dano e sem cura, tá? Isso dá a ele até uma sustentação e pressão contínua ali na rota, algo que é muito bom. Na primeira habilidade, o Lorion controla essa orbe movendo-se até 2 vezes e depois trazendo-a de volta. Cada movimento causa um dano em linha e pode aplicar lentidão. E isso aí é muito bom porque dá mais controle de rota e um zoneamento muito importante, tá? A segunda habilidade, se essa orbe estiver com ele, causa dano em área, então fica tipo uma... A orbe fica lá ele dentro dele, fica um campo de força dando dano, tá? E se estiver fora dele, Lorion avança até essa orbe e ganha uma armadura e explode ao chegar. Algo bem legal, tá? Porque ele ganha mobilidade ofensiva e defensiva, engage e disengage, permitindo ele iniciar TFs ou até mesmo fugir de emboscadas. E por último ele tem a sua ultimate que após 2 segundos o projétil explode causando dano massivo e levantando os inimigos por 1,25 segundos, tá? Isso quando ele joga essa orbe, ok? É uma habilidade de explosão que controla todos os adversários e pode fazer um estrago em teamfights, tá? Basicamente, Lorion é um mago que existe posicionamento em time. Ele controla o campo com a sua orbe, ganha cura, dá dano, por causa dessa passiva, dano contínuo. Tem uma habilidade para zonear e punir, outra habilidade para dar impacto na área, com controle de grupo, e sua ultimate é basicamente uma ultimate que pode virar qualquer teamfight. Resumindo, Lorion vai ser muito meta quando chegar aqui no Rock, eu não tenho dúvida disso, tá? Acho que os 3 heróis aí vão entrar no meta dos seus, né, respectivos, das suas respectivas classes, né? Isso se a Tencent não capar os bonecos aí no meio tempo, né? Porque isso pode acontecer, infelizmente, porque quando chega algum herói muito esperado por nós jogadores, a Tencent vai lá e capa esses bonecos. Eu não sei porque que ela faz isso, né? Mas vamos falar de outro personagem que é bem legal. Acho que eu deixei até por último porque é o mais hypado de todos, é o mais conhecido por jogadores que não jogam AoV. Eu chego a citar, acho que vou falar uma atrocidade aqui, mas ele é o herói mais popular dos heróis do AoV. De todos os heróis do AoV, o Florentino, na minha visão, ele é o mais popular pelo fato de as gameplays deles tiveram um grande hype, tiveram uma grande exposição, porque é gameplay diferenciada, a galera gosta de gameplay diferenciada, e todo mundo pensa que vai chegar o Florentino e vai dominar o boneco, e não vai ser isso, né? Vai chegar o Florentino, vai ter 1000 pessoas que vão jogar com o boneco, 990 vão jogar trollado com o boneco, e 10 pessoas vão conseguir dominar e extrair o máximo do boneco, e vai ser sempre assim. Aí vai ser aquela loucura de sempre, tá? Mas Florentino é um jogador que é até difícil, mas ele tem certas semelhanças com a Charlotte, certas semelhanças com a Machao, mas ele não é correspondente deles, tá? Como já foi falado por aí, sempre frisei isso aqui, ele não tem correspondente, é um herói exclusivo, único do AoV. Incrível Florentino, tá? Porque ele é um lutador muito técnico, focado em duelos individuais, ele é um duelista nato, tá? E com mecânicas bem precisas. Ele combina mobilidade, cura, controle e dano verdadeiro, sendo considerado um dos heróis mais difíceis de dominar do Rock e do AoV, tá? Pode considerar já dos dois. Vamos lá. Sua passiva, quando ele sai de combate, seu próximo ataque vira Launch. Causa dano extra e reduzindo sua velocidade, na verdade, a velocidade do inimigo, tá? Por uma certa porcentagem aí, que eu não vou falar aqui porque não importa, né? Se acertar um herói,
Florentino se cura. Após esse launch, ele pode se mover rapidamente, fica imune a controle por um instante e ganha velocidade extra. Aí que tá o truquezinho, tá? Os bons jogadores de Florentino conseguem dominar essa passiva de ficar imune e esse launch. Então o Florentino fica muito rápido, fica imune a controle de grupo, dá um baita de um dano, você não consegue parar, você não consegue matar, você não consegue fugir. E ele fica indo atrás de você o tempo todo usando essas flores e essa passiva. Quem consegue dominar essa passiva do Florentino fica insuportável, bem semelhante com o que é a passiva da Diao-Chan quando era quebrada, sabe? Que ficava aqueles main Diao-Chan imortais. Dá pra fazer algo semelhante com o Flori, ok? Então, acho que esse é o ponto mais importante, porque os restos das habilidades eles rodam em você combar com as flores. Tipo, a primeira habilidade, você lança um dardo que causa dano e atordoa o alvo por um certo segundo. 3 flores aparecem no mapa ao redor, né? E quando você coleta elas, seu próximo ataque vira um lounge e você ativa essa passiva que te deixa invulnerável, te dá velocidade de movimento, etc e tal, ok? Então, isso daí é para você iniciar o combo. Segunda habilidade, o Florentino desfere 3 ataques consecutivos. Isso auto-ataque. Então, além dele ficar invulnerável, ele ganhar velocidade de movimento, ele dá controle de grupo, controle no seu adversário, ele também dá auto-ataque. Então, quando ele dispara a segunda habilidade, ele tem o primeiro golpe, que dá 45 de dano. Isso deve estar desatualizado, mas eu vou falar só o golpe, né? O segundo golpe dá mais dano ainda. O terceiro golpe dá 2 ataques com danos específicos cada, ok? E todos esses ataques causam dano real. Repetindo, todos esses ataques causam dano real baseado no HP máximo do alvo. Então, além de ficar invulnerável, além de ganhar velocidade de movimento, além de ficar de dar controle nos seus adversários, ele também dá dano real, né? E ele ativa a passiva dele, fica infernal, e por isso que eu odeio este boneco, né? E aí temos também a sua ultimate, mais uma vez, ronda em torno deste combo e dessa passiva infernal que ele tem. Florentino, ele avança, né? E ele inicia, ele coloca na cabeça dele um duelo, né? Durante certos segundos, né? Com o primeiro inimigo que for atingido por esta ultimate. Durante esse duelo, o alvo, então, exemplo, o Florentino está correndo atrás de mim. O inútil foi acertado pelo Florentino durante a ultimate. Ora, tudo que o Florentino já tem, quando ele ativa essa passiva, que ele fica, né, ele dá dano extra, ele reduz a velocidade de movimento minha, ele vai ficar invulnerável, ele vai ficar imune a controle de grupo e ainda ganha velocidade extra com essa passiva. Ele vai conseguir, ativando a sua ultimate, ele ativa o duelo comigo, ele fica imune a controle, então ele comba o controle da passiva que ele fica imune com o controle da passiva, tá? Então, inimigos fora desse duelo não podem dar controle no Florentino, e ainda recebe 10% de redução de dano deles. Então, quem estiver fora do combate dá menos dano e não dá controle de grupo do Florentino. Fora a redução de controle de grupo que a própria passiva tem, tá? E se ele me matar, o Florentino ganha ataque adicional, que pode fazer ele ir pra cima dos outros adversários, refazer o combo, reacertar o ultimate e matar mais um. Refazer o combo, reativar o ultimate e matar outro. E fazer o combo, matar mais um. E assim vai pegar um pentakill. E isso acontece no OV. Sei que pareceu assim um herói muito forte, mas poucos conseguem fazer isso, tá? Poucos conseguem fazer isso, mas é um herói muitíssimo interessante, porque ele tem uma habilidade cura, ele tem uma iniciação muito forte, ele tem dano verdadeiro, então dano real é muitíssimo forte. E ele consegue ter esse duelo, né? Que ele isola um inimigo, ele ganha velocidade, ele ganha redução de dano, ele ganha imunidade a controle de grupo dos inimigos. E é algo muito bom para X1, é algo muito bom para Pikoff. Agora aí que vai ser simplesmente insuportável, tá? Eu quis dar uma atenção a mais nesse vídeo, explicar a mais esse personagem nesse vídeo, para contextualizar a galera
que não conhece esses personagens do Alvi. Realmente são personagens que, como vocês perceberam, eu gosto bastante de falar e tem um pouco até mais de propriedade para falar do que os heróis do rock. Apesar que já tá passando o tempo que eu joguei Alvi, tá um pouco, já tá quase sendo superado ao tempo que eu jogo Walk, né? Porque já tem um tempo que o Walk já tá aí. Mas eu gosto muito dos heróis do Alvi e consigo passar até isso mais para vocês, o impacto que esses bonecos podem ter. Logicamente que assim que eu tiver contato com esses personagens que ainda tá lá no servidor teste, que eu ainda não tenho acesso do chinês. Assim que eu tiver acesso à jogabilidade, eu pretendo abrir uma live depois de 3 meses sem fazer live jogando com esses bonecos, porque isso sim me anima a fazer live. Aí vai ser aquela zoeira. Então, fiquei de olho no canal. Você sabe que os vídeos estão vindo aí, quando tem conteúdo. Eu subi esses dias porque eu tava lá em Maceió curtindo de boa. Tô atrasada por esse conteúdo, eu sei. Mas agora vai ser um caminhão de conteúdo. Tô fazendo esse vídeo aqui sobre os novos heróis. Fazer vídeo sobre o Yango. Fazer vídeo sobre novas skins. Fazer vídeo sobre a nova collab que vai sair aí. Fazer vídeo também sobre os próximos heróis de 2025. Tem muito conteúdo. Até dia 31 vai sair muito conteúdo novo. E de dia 31, dia 1º a dia 6 vai ser um conteúdo reciclado. Já tô avisando aqui, vou avisar no resto dos vídeos, porque eu preciso continuar monetizando o canal, porque senão o canal morre, ok, guys? Mas é isso aí. Já falei muito aqui. Pretendo trazer mais conteúdo sobre isso. E quero saber a opinião de você, o que você achou sobre a chegada desses personagens aqui no nosso jogo. Quero saber também se você gostou desse vídeo que eu fiz. Mais dinâmico, explicando mais, vídeo só falar o que aconteceu. Eu resolvi dar algo assim a mais, que acho que tá faltando um pouco nos nossos conteúdos. Acho que pode ser legal, tá? Mas é isso aí. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Tô gravando esse vídeo às 2 horas da manhã do dia 27. Então, se eu tiver com voz de sono, igual alguns outros vídeos, eu estou, porque eu tô trabalhando fora. E eu estou gravando todos os vídeos de uma vez agora. Ou eu gravo de madrugada, ou o canal fica sem vídeo. Mas eu acho que eu não tô com voz de sono não, porque eu tô muito café, muito energético, e é isso aí. Por isso que eu até falei muito. Acho que eu também atropelei alguns momentos, eu ter que editar esse vídeo. Mas é isso aí. Eu falei, eu fui. Tchau.